Campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio e direitos previdenciários. O que a abordagem dessas duas realidades tem a nos ensinar? Quais direitos emanam desse entendimento? O que nós podemos entender com isso aí? É o tema do nosso vídeo desta semana. Começamos entendendo o que é a Campanha Setembro Amarelo. Existe o Conselho Federal de Medicina, que é a organização maior que regulamenta, que disciplina, que acompanha o exercício da profissão médica no Brasil. Como nós advogados temos o nosso cadastro na OAB, eles têm o seu CFM, ou CRM, né? Porque aí é cada um por sua região, enfim. Mas o Conselho Federal de Medicina é quem regulamenta o exercício da medicina no país. Entre as muitas áreas dos médicos, existe a área psiquiátrica, que é uma especialidade médica, como a ortopedia, como a cardiologia. A psiquiatria é uma especialidade médica. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, todo ano, no mês de setembro, promove a campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha que busca conscientização para evitar que ocorram os suicídios. É uma campanha de prevenção ao suicídio. E eles buscam essa prevenção por meio da compreensão dos processos psicológicos, psiquiátricos que acabam resultando nesses trágicos acontecimentos. Desde 2015, anualmente, essa campanha ocorre no Brasil. E, pasmem, a questão do suicídio é, infelizmente, uma ampla capilaridade na sociedade brasileira nos tempos modernos. Dados da OMS apontam que 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. Mata mais brasileiros o suicídio do que, por exemplo, a AIDS, que já foi, né, uma coisa que estrondou aí na época, lá nos anos 80. Então, o problema do suicídio é um problema sério, um problema não é incomum. Se nós fizermos aqui um exercício e eu te perguntar, certamente você vai dizer que conhece alguém ou alguma família em que houve uma prática de um suicídio. Eu conheço. Então é um problema sério. Um problema comum, um trágico problema nas sociedades modernas. Anualmente não temos a campanha Setembro Amarelo, que trata da prevenção disso aí. As situações que levam ao suicídio, que levam a esse trágico fim, elas aparecem a partir, geralmente, de quadros de depressão. Casos de depressão, muitas vezes também questões envolvendo usuários de substâncias que causam dependência, mas o fato é que, tanto em uma hipótese como na outra, são processos que são iniciados, desenvolvidos e têm um desfecho. Obviamente que a interceptação ou a abordagem no trâmite desse processo pode sim afetar e definir o final disso aí. Necessariamente o final disso aí não tem que ser essa tragédia. Pode acontecer de haver uma recuperação, uma mudança, e essa vida, essa mente, esse psique, essa psicologia, essa psiquiatria dessa pessoa reverter nessa tendência de morte, nessa pulsão de morte, para ter uma pulsão de vida, vamos colocar assim. Tá legal? E é essa a ideia da questão da campanha Setembro Amarelo. Principalmente porque já sabemos que trata-se de uma questão, quando falamos que é uma questão de depressão ou de uso de substâncias entorpecentes, que é dependência, é uma questão de saúde. Então, como toda questão de saúde, tem que ser tratada como tal. Ocorre que os quadros que desencadeiam essa questão do suicídio são quadros, como disse, psiquiátricos de profunda depressão, e é um problema ainda hoje envolto em grande tabu, ainda é uma coisa muito estigmatizante. O que é estigmatizante? Estigmatizante é uma situação que cola nas pessoas por apresentarem determinados comportamentos ou determinadas situações, cola nas pessoas muitas vezes um atributo pejorativo, negativo, e isso faz com que a pessoa mais e mais se feche dentro desse estigma, dentro dessa realidade, dentro desse casulo de morte. E aí vem a campanha Setembro Amarelo conscientizando a pessoa da necessidade de externar, de falar sobre isso.
sendo inclusive o tema desse ano, se precisar de ajuda, busque, ou seja, fale, se expresse. Tá legal? Então essa é a questão que envolve a campanha Setembro Amarelo. No último dia 10 agora de setembro, foi comemorado o Dia Mundial de Combate, Conscientização contra o Suicídio, alertando as pessoas para esse fato. Trata-se de um processo, de uma doença, mas sendo um processo, o desfecho disso necessariamente não tem que ser esse fim, suicida, mas pode ser também revertido isso aí e a pessoa conseguir, como nós todos temos que conseguir conviver com as nossas dificuldades internas, com os nossos fantasmas internos. Cada um de nós carrega essas coisas e temos que saber lidar com isso. Isso não é o fim da vida, não, isso integra a vida. Tá legal? Então, essa é a questão da campanha Setembro Amarelo. E qual é a resposta previdenciária, qual é a resposta da Seguridade para as questões que envolvem a situação do suicídio? Bem, sendo uma questão de saúde, automaticamente a Seguridade, que nós lembramos, é uma estrutura que tem 3 colunas, assistência, previdência e saúde. Essas 3 colunas sustentam a Seguridade e sendo a questão do suicídio a conclusão, o desfecho de um processo patológico, a saúde é a primeira resposta que o sistema de seguridade tem para essa questão, as questões que envolvem o suicídio. Então, no âmbito do SUS, criado na Lei Federal 8080, você vai ter a regulamentação da Política Nacional de Saúde Mental, Lei Federal 10.216 de 2001, você vai ter a regulamentação dessa política e você vai ter dentro dessa política a chamada RAPS, que são a rede de atenção psicossocial. Essa rede de atenção psicossocial ela vai permear toda a estrutura do SUS. Então, a saúde é o primeiro ponto que você vai ter via SUS, Lei Federal 8080, regulamentado pelas portarias, que vai apresentar esse direito da Seguridade, que é um direito da pessoa que está desencadeando ou está nesse processo ou está em potencial caminho para suicidar-se. Você tem sim esse direito. Esse direito não é favor, não é estigmatizante, não é vergonha, não é nada. É o direito que a pessoa tem. Regulamentado em 3 instâncias de lei. Lá na Constituição, artigo 195, as leis federais 80, 80 e 10, 216 e as portarias. Então é um direito todo esmiuçado, todo garantido na letra da lei. Mas como Rudolf von Ehring nos ensinou, o direito não é a lei, o direito é a luta. Luta de quem? Nossa, de fazer valer isso aí. Então essa é a primeira resposta que a Seguridade passa para quem está passando, para quem está enfrentando esse tipo de dificuldade. A segunda resposta vem no âmbito nosso, que é o meu trabalho, a Previdência Social. A Previdência Social, vamos lá, é a parte contributiva da Seguridade. A parte contributiva, a Seguridade não é só contributiva. O SUS, por exemplo, não depende de contribuição, mas a Previdência depende. Então, a Previdência, para aquele que é segurado, que está contribuindo, todo esse processo patológico que desencadeia essa questão do suicídio, se essa pessoa se ver afastada da sua atividade, impedida, incapacitada da sua atividade profissional, é devido ao auxílio-doença para ele. Sim, se ele tentar o suicídio, caiu e não se matou e ficou ali incapaz, é devido, sim, o auxílio-doença para essa pessoa. Porque trata-se de um desdobramento de uma doença, uma incapacidade gerada pelo desdobramento de uma doença. Se essa incapacidade se tornar definitiva, cabe aposentadoria por invalidez para essa pessoa. São as respostas do sistema de previdência que integra a Seguridade. E por último, sendo essa questão da pessoa que está envolvida em suicídio, sendo essa pessoa uma pessoa que tenha 65 anos ou mais, ou sendo ela um deficiente físico, e estando ela na faixa de renda adequada, que é a sua família, 1/4 do salário mínimo por pessoa, essa pessoa tem direito ao BPC-LOAS, que aí já é a coluna da assistência social. E aqui não falamos também em contribuição. A pessoa não precisa ter contribuição.
Ela tem que estar dentro desse perfil. Então, resposta da saúde, não dependendo de contribuição. Previdência social, minha área, sou advogado previdenciarista. E a assistência social, a terceira coluna para as pessoas que também não dependem de contribuição, são direitos garantidos em lei. Então, aproveitamos esse mês de setembro, onde celebramos o Setembro Amarelo, para dizer o entendimento que eu tenho do direito. O direito não é discurso, o direito não é peticionamento, não é o que está na lei, não é o que está nos tribunais. O direito, sobretudo, é luta. Luta que surge na nossa consciência de que há um sistema que nos garante acesso a tais políticas, a tais benefícios, a tais ajuda, a tais auxílios. E luta para fazermos valer isso aí. Luta também é o que tem que estar no nosso coração para enfrentarmos os nossos fantasmas, as nossas dificuldades. E em hipótese nenhuma sucumbirmos a ela e nos fecharmos dentro desses estigmas, não devamos permitir isso. Pelo contrário, devemos estar prontos para lutar, e a luta se dá externando o nosso sentimento, a nossa necessidade e buscando aquilo que o sistema jurídico vem a nos garantir. Essas foram as informações no vídeo de hoje, dessa semana. Espero que elas ajudem você, sejam úteis para você de alguma forma. O conhecimento liberta.